Você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Nas empresas familiares, a governança torna-se imprescindível diante dos cenários de desavenças e de instabilidade, pois equilibra o crescimento da família com o suporte do crescimento do próprio negócio. Para isto, uma série de ações são implementadas de acordo com cada realidade, incluindo aí o planejamento patrimonial e sucessório. Venha conhecer as soluções da M Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio. Amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado, estamos aqui nesta quinta-feira para mais um programa Líderes do Agro. E o nosso programa, como vocês sabem, tem como propósito maior trazer grandes líderes do agronegócio brasileiro para que eles possam compartilhar conosco aqui suas experiências empresariais, de gestão, de como conduzir o negócio, para que todos os internautas que nos assistem possam conhecer de que maneira que os nossos líderes administram e como que eles geram prosperidade nos seus negócios. E com isso, toda a cadeia produtiva pode absorver essas experiências com o propósito de aperfeiçoar seu modelo de gestão, potencializar a sua rentabilidade e, de uma forma direta e indireta, a gente ajudar o país a continuar desenvolvendo, crescendo e evoluindo esse setor maravilhoso que é o agronegócio brasileiro, exemplo de competitividade para todo mundo. E no dia de hoje não será diferente. Nós temos aqui a honra de receber um grande empresário rural, o Nivaldo Forastieri. O Nivaldo hoje está lá em Itambé, no Paraná. Ele tem escritório também em Maringá, ele tem atuação bastante diversificada, tanto como empresário rural, como consultor, como membro da Apex, no fomento da exportação dos produtos lá da região onde ele atua. Então, nós vamos ter muitos assuntos interessantes hoje aqui para aprendermos com o Nivaldo. Nivaldo, seja bem-vindo. Você está em casa, tá? Definitivamente em casa mesmo, né? Hoje eu estou fazendo aqui de casa. Marcelo, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A internet é assim, o pessoal vai consumir o conteúdo aí durante o dia todo e durante o resto do ano, enfim. É um prazer estar aqui com você, tá? Você é uma referência, toma liberdade de falar você. Claro. Você é uma referência para nós do agronegócio, sempre te acompanho com o Tejon, com excelentes professores e pensadores do agronegócio brasileiro. Então, me sinto aqui, estou até nervoso, me sinto lisonjeado por estar aqui com você. Essa casa, Notícias Agrícolas, até ontem mesmo estava falando com a minha esposa. Olha, faz muito tempo que eu não consumo TV aberta, os canais, né, do agro, da TV aberta, pelo consumo que eu faço dos portais e de toda a rede do Notícias Agrícolas, né? Seja no Bom Dia Agro, seja com os boletins durante o dia. Então, Notícias Agrícolas, a gente se sente em casa aqui nessa plataforma. Então, obrigado pelo convite, lisonjeado de estar aqui com você hoje, tá? Legal, Nivaldo. Nivaldo, nós estávamos conversando antes de começar aqui o programa e você estava me contando que quando você foi definir o curso que você ia fazer, houve uma polêmica familiar, né? Então, me conta aí um pouquinho como é que foi esse começo da sua vida estudantil, da sua vinda para o agronegócio, como tudo aconteceu. Marcelo, a minha vida estudantil sempre foi moldada por desafios, né? Eu vou voltar um pouquinho antes.
Eu sempre... Minha família é aquele velho roteiro, né? Meus avós saíram do interior paulista, vieram para o Norte Velho, região de Londrina. Depois vieram plantar café aqui em Itambé, São Jorge do Ivaí, todo aqui no Vale do Ivaí. E meus pais nasceram aqui, eu comecei a estudar aqui, escola fundamental aqui em Itambé. E minha mãe, um belo dia, teve uma grande ideia, né? Eu vou colocar ele no Marista. Porque, assim, eu, da minha geração, da minha família, fui o primeiro que estudou, né? Foi para a faculdade. Meus pais sempre trabalharam na lavoura, ficaram na fazenda. E a grande preocupação da minha mãe é, não, ele precisa falar o português corretamente. Então, vamos colocar ele numa escola boa. Ela me tirou daqui de Itambé, um ensino fundamental muito bom, inclusive, na época, e me colocou no Marista. É igual pegar um jacuzinho do mato e jogar no meio dos leões da cidade grande, sabe? Fui estudar no Marista em Maringá. E essa história é muito engraçada, sabe? Meu sonho de infância era ter uma botina com aquela sola de pneu de caminhão. Quem é do interior sabe muito bem o que eu estou falando, sabe? E meu pai chegou do Mato Grosso com a caixinha, com a botina daquela. Deixei separadinho, junto com o uniforme do colégio. No outro dia, saindo de Itambé, eu chamava minha professora de tia. Fui para o Marista, Marcelo. Cheguei lá de botina, camiseta por dentro da calça. A hora que eu cheguei, eu olhei aquela molecada, todo mundo com aqueles tênis da Mizuno. Antigamente não tinha cadarço, sabe? Aquele tênis que era uma rodinha. Eu já sofri bullying, foi a do primeiro dia. Aí eu cheguei na sala da professora daqui, que eu fui para o Marista, com 10 professores. Eu demorei uns 6 meses para decorar os novos professores. Aula de inglês. Todo dia eu chegava em casa chorando. E minha mãe, naquela velha educação tradicional, falava, engole o choro e volta para a escola. Né? Então, assim, começou o desafio ali, né? Enfim, aí fui para o Marista, me adaptei, passei a vida toda de ensino médio fundamental ali no Marista. Eu adoro, né? Hoje eu sou o que foi um choque no início, eu comecei a trazer da 8ª série em diante, comecei a trazer os amigos para Itambé, ir para a fazenda, mostrar rio, mostrar o que era soja. Começou ali, essa grande aventura, né, de mostrar para a cidade grande o que é o agronegócio, né? E num belo dia, lá já para o 3º colegial, poxa, Marcelo, meu pai, produtor rural, soja, milho, né? Meu avô era produtor de café, produtor rural. Eu nasci na fazenda. O que né? Você, assim, vê o pai, o vô, a família inteira do agro, o que você vai definir? Vou fazer agronomia, lógico, né? Vou continuar dentro do agronegócio. Só que na época, Marcelo, ali 2003, 2004, a agricultura passava por uma situação muito complicada. Quem não, o pessoal um pouquinho mais velho se lembra das manifestações, os bloqueios que os produtores faziam, né? Pedindo renegociação com o banco. Nós tivemos a entrada da ferrugem asiática, problema climático, inversão econômica, né? Aconteceu mais ou menos o que está acontecendo agora. Plantou soja caro, colhendo soja a R$20, eu lembro. Plantio em 2003, soja R$54. Colheita em 2004, soja R$22. Quebrou meio mundo, né? Meu pai olhou para mim e falou, pelo amor de Deus, faça tudo menos agronomia. Não pela agronomia, tá? É um excelente curso, excelente carreira, mas na visão do meu pai, eu tinha que fazer alguma coisa para vazar de dentro da fazenda. Ele falava assim, não vai sobrar pedra sobre pedra dentro desse agronegócio aqui no Brasil. Aí eu comecei a fazer direito empurrado. Não, faça direito, vai fazer direito, vai para concurso público, mas por azar dele acabei voltando para dentro da fazenda e para o agronegócio. Então, eu trouxe um pouquinho história um pouco mais antiga, mas para mostrar que foram inúmeros desafios, sabe? Ô, Nivaldo, você falou que quando você pôs a botina e chegou no colégio, você começou a sofrer bullying. Eu, na minha infância, eu sofri muito bullying por causa do problema de visão que eu tenho. E eu não nego para você 2 coisas. Primeiro, que aquilo me deixava muito triste,
Mas, ao mesmo tempo, aquilo me fez ficar duro, resistente, resiliente, cascudo e preparado para enfrentar a vida. Porque a vida real ela é muito dura, a competição por espaços é muito cruel, a busca da prosperidade empresarial também é muito cruel. E aí eu te faço a seguinte pergunta: será que esse modelo de hoje, de superproteção às crianças, de não poder ter bullying, não poder ter brincadeiras, não poder ter gozação, seja com qual for o motivo, será que não está criando também, ao mesmo tempo que isso é mais humano, mas ao mesmo tempo, será que não cria seres humanos mais frágeis, que deitam com os arreios por causa de pequenas coisas? Qual que é a sua visão? Marcelo, eu fui chamado de Itambé, acho que durante uns 4 ou 5 anos no colégio. Ninguém me chamava por Nivaldo, era Itambé. Oi, Itambé, vem aqui. Aí eu lembro que no colégio tinha o Paysandu, tinha o Sarandi. O pessoal que era de fora ganhava o nome da cidade que vinha, né? Uhum. Enfim, e era um bullying, não é nada violento, mas aquele bullying da molecada, né? Sei. Camiseta por dentro, botina, num colégio onde que a molecada já tinha uma visão de mundo diferente de nós aqui da cidade pequena. Lembrando que na época não existia essa questão de internet, porque hoje o mundo está na palma das nossas mãos, né? Então eu consigo ficar atualizado. O meu mundo era o mundo que eu vivia, na fazenda com meu pai, no colégio aqui, na escola aqui, fundamental aqui em Itambé. Mas voltando para a sua pergunta, isso foi me criando uma casca desde o início, né? Eu chegava em casa chorando, minha mãe quase falava assim, minha mãe é portuguesa, muito brava, sabe? Minha mãe falava assim, engole o choro, volta, enfrenta, você não pode deixar o pessoal fazer isso com você. E isso foi criando uma força. E isso eu estou falando, eu tinha 11 anos, 10, 11 anos, 12 anos. Então, quando eu fui enfrentando outros desafios na vida, eu já tinha passado por aquele lá atrás, né? Então, tanto que não sai da minha memória a minha primeira aula de inglês lá no colégio. E isso, creio eu, que me tornou mais forte, né? Para enfrentar outras dificuldades pelo caminho. Mas a culpa de estar deixando essa criançada fraca são dos pais. Então, às vezes o pai passa por tantas agruras durante o seu caminhar que ele quer evitar aquilo para o filho. Só que é uma coisa, Marcelo, é melhor a gente enfrentar dificuldades com os pais ali do lado, auxiliando e empurrando você para o enfrentamento, porque depois, na vida profissional, na vida do dia a dia, né? O mundo não é muito bonzinho, não, né? O mundo não vai falar igual a minha mãe. Ô, filho, vem aqui, ó, né? Calma, para de chorar, volta lá, vai por aqui, vai por ali, né? A minha mãe me dava alguns caminhos. A vida não faz isso, né? A vida te dá um soco e você no outro dia tem que estar disposto. É o que eu acho que está acontecendo com essa turma nova que vem por aí, né? O pessoal está melindrando muito fácil. Acho que é por conta dessa superproteção, né? É verdade. Hoje em dia você vê tanta gente com depressão, com vários problemas psicológicos, né? E antigamente a coisa era mais dura, mas fazia com que as crianças se tornassem mais resistentes, mais preparadas para enfrentar um mundo desafiador, como a gente sabe que ele é na vida real. O Nivaldo, a gente acabou de colher aí a safra 23, 24, estamos aí agora colhendo aí o milho de safrinha e todo mundo já pensando na safra 23, 24. E hoje temos o preço das commodities em queda acentuada, né? Preços bem mais baixos do que o ano anterior. E o agricultor, ele comete erros sucessivos de olhar no retrovisor. Tipo assim, a jornada passada deu errado nisso, então, na próxima jornada ou na próxima safra,
eu não faço mais isso, faço aquilo e tal. Só que, em vez de olhar para o retrovisor, ele precisa aprender a olhar para frente, né? Porque as coisas vão acontecer no presente e no futuro. As coisas do passado podem sim servir de experiências, de aprendizados, mas cada campeonato é um campeonato diferente, com histórias diferentes, situações diferentes. Então, nós estamos agora começando um novo ciclo de preços mais baixos dos grãos e dos insumos também, né? E então, como você está vendo o ânimo dos agricultores ou as preocupações? Como que você, como agricultor, como consultor, como você está sentindo essa movimentação no mercado? Marcelo, eu comecei, apesar da família estar no agro já há muito tempo, eu comecei a trabalhar junto com a família lá em 2004, que foi quando eu estava na faculdade, acabei casando muito cedo, né? Daí é outro desafio, é outra história muito engraçada, mas depois a gente volta nisso. E comecei a plantar só em 2013, que eu arrendei uma área da minha mãe aqui no Paraná. E desde 2013, aquela velha máxima do agronegócio, principalmente da agricultura, é verdadeira. Um ano nunca é igual ao outro. Seja clima, seja microclima, seja preço, volatilidade. Então, olhar pelo retrovisor é muito ruim. A gente dá para reparar o que aconteceu esse ano. Eu tinha certeza que isso ia acontecer esse ano. Porque na safra 21-22, o produtor fez muito contrato e entregou muita soja, por exemplo, a R$80 com preço de lousa 150. O produtor muito fiel, né, no seu cumprimento de suas obrigações, foi lá e cumpriu seus contratos. E 22, 23, mesma coisa. Desculpa. 20, 21, 21, 22, mesma coisa. Sempre na safra os preços estavam bem maiores do que os preços travados em contrato. O que aconteceu? Isso não seria diferente. Safra 22, 23, produtor pouco vendido. Produtor pouco vendido, safra muito grande. Tivemos a inversão, né? O produtor plantou com a soja 170, 180, 190 reais, colhendo. Começou a colheita aqui na nossa região, soja 160. E o produtor, olhando para o retrovisor, a soja de 180, né? Os custos elevadíssimos, pouco vendido, foi a tempestade perfeita, né? Então, o produtor começou a vender na baixa, aí vende na baixa, no pico da colheita, começa a empurrar o mercado para baixo, o mercado começa a cair, o produtor tem as contas vencendo, começa a vender, e aquele ciclo tem o virtuoso e tem aquele ciclo perigoso, né? Então, foi isso que aconteceu. Agora a gente vê os preços voltando de Chicago, o prêmio melhorando. Enfim, passado o susto, Marcelo, o produtor agora, lógico, todo mundo ficou com a gastrite imensa, né? Porque uma safra que teria aqui na nossa região uma certa lucratividade passou a empatar, ou até em muitos casos, com prejuízo, né? Porque não pode esquecer que até o óleo diesel estava R$7 no plantio da soja. E agora R$4, né? Então, o produtor, agora ele parou de olhar para o retrovisor. Eu já vejo o produtor entrando, ora fazendo barter, ora já travando seus custos, voltando para a agricultura sem risco, né? Aquela agricultura que você trava seus custos, deixa para especular com o que sobra. O produtor entra para a safra 23, 24 muito mais receoso, porque gato escaldado tem medo de água, né? Então ele está entrando muito mais receoso para a safra 23, 24, travando seus custos. Os custos caíram muito. Então, hoje, químico mesmo, caiu algo em torno de 40%, 45% aqui na nossa região. Os químicos, né, para a safra 23, 24 sobe. Então, assim, o produtor olhou muito para o retrovisor, ficou olhando para o retrovisor, esqueceu do futuro, preço caindo, começou a vender na baixa, mas, enfim, é o que eu estava até conversando com meu pai ontem, né? Falei, passa a régua, paga as contas, o milho já está vindo aí, graças a Deus, uma safra de milho muito boa. Vamos torcer, né, para os preços ficarem no patamar legal, porque o milho também foi plantado com um custo muito alto.
e vamos para frente. Aprende com erro, né? Trava custo, sempre travando custo, e vamos olhar para frente e pedir a Deus que seja uma safra 23, 24 muito boa. Nós temos, Marcelo, em termos de Brasil, vários Brasis, né? Então, você tem o Matopiba, que vem colhendo muito bem, vem criando uma gordura financeira muito boa. Você tem o Mato Grosso com uma estabilidade de clima. O Mato Grosso não explode em produção, né? Não faz assim. O Mato Grosso não é um Matopiba de produção, mas é a estabilidade do Mato Grosso de tanto safra como safrinha é muito boa. E diferente da realidade aqui do Sul, né, Marcelo? Porque no Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quando o produtor ia ganhar dinheiro, nós tivemos 2 secas seguidas na soja e uma geada muito grande no milho. Então, se a gente pegar o período 2021, 21, 22 da soja e milho 21, o produtor aqui colheu 0. Porque tivemos seca e geada. Então, o produtor aqui já estava meio descapitalizado, né? Usando um pouquinho sua gordura para manter seu capital de giro e tocar o negócio, a safra 22, 23 deu um susto. Então, o produtor está parando de olhar para o retrovisor e olhando para o futuro, fazendo o beabá, né? Travando os custos, travando aos pouquinhos, travando na escadinha subindo, né? Ao invés de vender tudo morro abaixo. Eu acho legal isso que você está falando, por exemplo. Eu acho que a gente tem que tirar essas lições e olhar para frente. Aquele técnico de futebol português, o Abel Ferreira, do Palmeiras, ele fala... É do meu coração, viu? Do meu time também. Então, tamo junto. Ele fala assim, quando você ganha, você tem 24 horas para curtir aquela vitória, porque depois já tem outro jogo, né? E quando você perde, você tem também 24 horas para curtir a fossa e no dia seguinte virar a página que vai ter outro jogo dali para frente, né? Então, a jornada do agricultor tem que ser mais ou menos assim. A gente tem que curtir as vitórias ou as fossas e os erros, mas a gente tem que tirar os ensinamentos e virar a página e olhar para frente. Eu acredito que o Brasil é um país extremamente promissor para o agronegócio e mesmo com juro alto, com muitas adversidades, a gente tem tudo para sempre, olhando no médio e longo prazo, ser vencedor, né? E você falou um negócio bacana aí do barter, né? Outro dia eu estava conversando com o pessoal aqui em Minas Gerais e alguns agricultores estavam comentando que na safra passada o barter era 26 sacas para cobrir os insumos básicos da atividade agrícola do plantio e do custo da produção, né? E que o preço da soja caiu, mas o preço dos insumos caiu e agora continua 26 sacas o barter, né? Então, essa ferramenta do barter, ela é muito importante para você já ficar redeado no seu custo de produção. Aí depois o diesel, a mão de obra e outros custos, você pode ir travando parcialmente seus grãos e caso queira especular, especule só com potencial lucro, né? Aí seu risco vai ficar bem diminuído, apesar de que também eu não recomendo especulação, porque eu fui visitar já a Cargill e a ADM nos Estados Unidos e eu perguntei para os diretores da empresa lá qual o segredo de uma organização centenária, né? E eles, apesar de serem concorrentes, eles deram a mesma resposta: jamais especular, né? Então, se você tem os 2 maiores gigantes de commodities do mundo, não tem peito para especular, por que o agricultor vai especular? Sim, em muitos casos, nessa safra, o produtor ele foi especular. O que a gente fala especular é ficar no risco, né, Marcelo? Não é? O produtor, apesar de ser o país ser um grande produtor, o produtor brasileiro não tem força individualmente de alterar mercado, né?
Mas o produtor, em muitos casos, ele ficou no risco descoberto 100%. Então, isso foi muito perigoso nessa safra. Mas é porque o produtor ficou olhando para o retrovisor das safras anteriores, né? Poxa, eu travei a 80, 90, 100, colhi 140, né? Aí no outro ano eu travei 120, 130, 140, colhi 180, 190, 200. Aqui chegou a bater 202, livre, né? Aí o produtor ficou olhando para 2, 3 anos anteriores e falou, agora, como diz o Milton Leite, né? Agora eu se consagro, e entrou 100% no risco para a safra 23, 24. Eu entendo, Marcelo, algumas regiões do país, o produtor ficar receoso, tá? Aqui na minha região, aconteceu muito do produtor ficar 100% no risco, porque na safra 21, 22, o produtor não cumpriu muitas vezes seus contratos, suas travas, por não ter grão. Porque nós tivemos 2 secas consecutivas aqui na nossa região, 20, 21, 21, 22, que o produtor ele ficou com medo de travar, mesmo sabendo que estava no risco, porque ele já tinha passado uma safra que ele não teve grão para cumprir seus contratos, né, por conta da seca. Então, assim, algumas regiões eu entendo perfeitamente o produtor não ter travado, né, mas você pega em regiões com estabilidade de clima um pouco melhor, como o Centro-Oeste, o produtor não travar nada, daí fica muito no risco. E é o que o senhor fala. Nivaldo? Eu acho desnecessário ficar tão exposto assim. E eu acredito, por exemplo, na minha vida empresarial, eu sempre adotei a filosofia o seguinte: eu quero ser, tudo bem, estou começando do zero, sou soldado raso, amanhã eu quero ser cabo, depois vou ser sargento, depois tenente, capitão, até um dia eu poder virar general, né? E se você fica tão exposto ao risco, você pode ser hoje um capitão, amanhã virar general ou virar soldado raso novamente, né? Então, é desnecessário isso. Eu acho que o bacana é você poder subir degrau por degrau, ano após ano, e sempre evoluindo o seu patrimônio líquido, seu desenvolvimento empresarial, né? Sem grandes sobressaltos, né? Então, eu acho que a gente não precisa entrar num ano agrícola para matar ou para morrer. Sim. A gente pode entrar só para prosperar, né? Mesmo que seja saltos menores, mas que sejam saltos de prosperidade. E saltos seguros, né? Pulando de uma forma segura. Com certeza. O que aconteceu aqui, o Marcelo, o produtor realmente... Eu falo porque eu passei por isso na pele, né? Então, eu tive 2 secas e uma geada aqui. Foram 3 safras consecutivas, né? Seca soja, geada, seca e geada milho e seca soja. Então, eu também entrei para a safra 22, 23, muito cauteloso com questão de travar contrato, com medo de vir uma seca e abalar todas as estruturas e não ter grão para cumprir contrato. Porque, assim, pior do que não ter contrato é não ter grão para cumprir o contrato que você fez, né? Exato. Entrar em washout, a gente sabe todas as multas, os juros, enfim, tudo que tem... A quebra de contrato é algo muito sério, né? Então, o produtor aqui da nossa região, ele entrou receoso para contrato por conta disso, igual agora no milho, né? Tá todo mundo sem contrato no milho, muitos fizeram barter, né? Mas aqueles que não fazem barter, paga de outra forma, ou via financiamento banco, ou com recurso próprio, muita gente tá descoberto. Por quê? O milho foi plantado muito tarde. Nós estamos dia 30 de maio, o frio não chegou, mas o milho aqui na região está iniciando pamonha agora. Então, como que um produtor chega e me trava, e depois vem uma geada, a gente não sabe o que vai acontecer e não tem grão para entregar. Então, assim, eu entendo, em algumas regiões, o produtor ser um pouquinho mais receoso, sabe? Uhum. Um ponto que eu queria a sua opinião
Por exemplo, eu fico observando, eu gosto muito de analisar o comportamento de outros segmentos da economia. Por exemplo, você pega os bancos. Os bancos venderam no passado suas agências todas e fizeram contratos de aluguéis, né? Porque eles não querem imobilizar. Aí eu fico olhando os fundos de investimentos financeiros que compram empresas, eles compram o negócio, mas não compram os ativos, porque eles preferem pagar aluguel do ativo, eles também não querem imobilizar. E eu estou falando de duas entidades que sabem fazer muito bem contas, né? Que é bancos e fundos de investimentos. E aí, quando a gente olha para a atividade agrícola, por exemplo, o agricultor faz uma super imobilização na compra da terra, depois ele faz outras imobilizações na compra de tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores e assim por diante. E aqui vem a minha pergunta. Na Argentina, no Canadá, nos Estados Unidos, o índice de terceirização na agricultura é muito alto, chega a perto de 70%. E aqui no Brasil nós não temos dados confiáveis, mas num estudo que nós fizemos no passado aí, isso não chegava a 30% de terceirização. E se a gente adotasse mais a terceirização na agricultura, a gente teria menos necessidade de capital para imobilizar em máquinas, tratores, pulverizadores, plantadeiras e etc. Por que, na sua visão, na agricultura brasileira, nós não temos essa cultura da terceirização? Ô Marcelo, eu também pensava de certa forma dessa questão do imobilizado, sabe? Mas eu também coordeno um programa da Apex Brasil atendo indústrias. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um brainstorming de tudo, né? De todas as áreas que a gente trabalha. Eu conheço muita indústria que tem um imobilizado em estoque gigantesco. Aí você podia falar para mim, mas, poxa, estoque é dinheiro que era para estar no teu fluxo de caixa que está ali parado, né? Mas, por muitas vezes, dessa economia que a gente tem, que galopa, né, tanto para cima como para baixo aqui no Brasil, a economia mundial vem sofrendo vários abalos, muitas vezes esse estoque manteve a empresa funcionando, trabalhando, cumprindo seus contratos. Enfim, eu também achava que imobilizado em terra, de repente, não seria muito legal. Vamos arrendar tudo. Eu acho que assim, Marcelo, nem 8, nem 80, né? Nem ao céu, nem ao inferno. Eu falo que o produtor hoje, principalmente aqui na nossa região, a gente tem uma faixa de arrendamento um pouco cara, né? Então, o produtor, na aquisição ou nas suas terras próprias, ele consegue dar uma diluída nesses arrendamentos que ele tem a mais no seu custo fixo, que o arrendamento é um custo fixo, né? E com relação à terceirização, também já imaginei, poxa, o produtor poderia terceirizar tudo, mas eu dou uns 3, 4 passos atrás, não tem nada de vergonha em assumir isso, que hoje eu já penso diferente. Então, eu acho, na minha visão, o produtor ele tem que fazer aquilo que é essencial bem feito e na hora certa. Seria plantio e pulverização. Colheita e principalmente transporte é algo que o produtor pode pensar em, de repente, em terceirizar. Apesar de que, Marcelo, por que a gente também tem que olhar por que o produtor, aqui no Brasil, ele terceiriza pouco? Porque nós também temos poucos prestadores de serviço. Então, se você pegar aqui na minha região, como um todo, aqui na região de Itambé, Maringá, eu conheço 2 prestadores de serviço de colheita, que são realmente prestadores de serviço de colheita. Não é aquele produtor que colhe o dele e depois terceiriza para alguém. Então, assim, por outro lado, nós temos poucos prestadores de serviço. Eu não teria coragem hoje de deixar 100% da minha operação na lavoura na mão de terceiro.
Então, assim, o plantio é 50% da nossa colheita, tem que ser muito bem feito, na hora certa, com o equipamento certo, regulagem certa. Pulverização é o mais importante que nós temos na agricultura. Cada pontinha daquela, quantos reais ou quantos dólares passam por ali. Então, pulverização é algo que tem que ser no momento certo, na hora certa, clima certo. Aí, na colheita e principalmente transporte, eu acho que aí transporte, caminhão, o produtor tem que cair fora disso. Caminhão, ele tem que terceirizar mesmo, sabe? Então, colheita e transporte, de repente, dá para partir para uma terceirização. A questão do estoque na agricultura, eu trabalho mais just in time, né? Lógico, as compras têm que ser no cedo, para você receber o seu produto cedo, mas você ter o produto só para aquele ano, para aquela safra. Acho que na agricultura a questão do estoque também pode deixar algo um pouco mais enxuto, sabe? Eu não sei se eu consegui te responder. Não, você respondeu muito bem e eu concordo com seus comentários. Por exemplo, no caso da terra, a terra tem um negócio muito interessante, porque é um imobilizado alto, mas a terra tem uma capacidade muito grande ao longo do tempo de ir valorizando e seus ativos vão sendo corrigidos e geralmente muito acima da inflação. Sim. Nos últimos anos. Então, a imobilização em terras, ela acaba sendo uma estratégia muito, muito boa, eu diria. No caso das máquinas, uma ocasião, nós fizemos uma pesquisa aqui na M Prado com agricultores e a resposta que veio é o seguinte: 75% estava disposto a terceirizar a colheita, 96% estava disposto a terceirizar o transporte, e agora o plantio e a pulverização, só 16%. Porque o plantio e a pulverização é o core do negócio, é o ponto de máxima sensibilidade do êxito do negócio, e está muito em linha com o que você falou, né? E tem um outro aspecto, que nós temos um ciclo vicioso aqui no Brasil, que isso precisa ser quebrado também, né? Porque a gente não terceiriza porque não tem boas empresas para serem terceirizadas, e, ao mesmo tempo, essas boas empresas não existem porque ninguém quer terceirizar. Então, acaba tendo esse ciclo vicioso aí. Lá nos Estados Unidos, principalmente, a gente vê já uma estrutura bastante profissional, né, de terceirização, bastante confiável, né? E com isso, aquilo acaba incentivando o agricultor a fazer contratos e terceirizar uma parte das operações agrícolas. Mas eu acredito que, em um futuro, esse tema deverá se tornar mais relevante aí na vida do agronegócio brasileiro. Marcelo, sim. Só fazer um adendo, desculpa te cortar, o delay da internet, às vezes a gente passa por cima da fala do outro sem querer, tá? Tranquilo. Além da falta de terceiros, né, confiáveis, eu acho que outro problema, não é problema, né? Eu vejo de outra forma, coisa boa. As janelas no Brasil, elas são bem mais estreitas do que nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a gente tem uma safra só, então o produtor tem, né, ele tem um pouco mais de tempo de fazer o seu plantio, de repente. Aqui, o produtor está estreitando janela de plantio e colheita por conta da segunda safra. E até uma terceira safra de carne, né? Porque a agricultura brasileira, eu sempre falo, né? O agricultor, o agronegócio brasileiro, ele é criativo, inovador e sustentável, né? Então, para ter, de repente, até essa terceira safra de carne, muitas vezes, que daí a rotação, né, a agricultura pecuária, o produtor está estreitando, com muita tecnologia, muita inovação, muita pesquisa, ele estreitou muito o seu plantio e a sua colheita. Isso faz com que, muitas vezes, ele tem que estar preparado com máquina para atender.
porque se ele de repente fica dependendo de um terceiro, essas janelas muito curtas faz com que ele não consiga cumprir a janela, né? Então, de repente, isso é algo também de ser levado em consideração, por que o produtor brasileiro terceiriza pouco. Exato, exato. Tem toda a razão. É um ponto muito relevante isso aí. Seguindo essa análise da agricultura brasileira com a agricultura americana, há 40 anos atrás, eu fui nos Estados Unidos pela primeira vez para tentar entender e aprender com o agronegócio norte-americano. E uma coisa que me impressionou lá é que 80%, 90% das fazendas que eu visitei, todos os acessos eram asfaltados e 90% das fazendas que eu visitei tinham capacidade de armazenamento para 100% da sua produção. Mesmo que existissem as cooperativas, as empresas de armazenagem, as tradings, era uma coisa que eles faziam questão de ter sempre a soja ou o milho disponível para ser comercializado e não ele dentro da trading, por exemplo. Como é que você vê isso aqui no Brasil, Divaldo? Você acha que, à medida que a maturidade econômica, financeira dos nossos empresários rurais for crescendo e que o setor esteja cada vez mais capitalizado, nós vamos partir por um índice alto de estruturas de armazéns nas próprias fazendas, na sua visão? Ô Marcelo, por que eu falo que o agricultor ele é criativo, né? Dentro do criativo, inovador e sustentável. Porque eu lembro muito bem, meu pai, em 1994, chegando na região de Campo Novo do Parecis, a infraestrutura de estradas e acessos eram precárias, pontes de madeira, isso lá, há 30 anos atrás. Só que hoje, essa realidade, o que era para meu pai há 30 anos atrás, muitas novas fronteiras agrícolas no Brasil ainda tem essa realidade, né? Falta de infraestrutura, falta de estradas, enfim. Então, essa questão de estrutura é uma questão que tem que ver a nível de governo, né? Mas não querendo entrar nessa questão política, essa questão da estrutura de país como um todo, eu olho assim com certo receio, porque nós tivemos agora, há pouco tempo, a decisão bloqueando a Ferrogrão no Mato Grosso, por exemplo. Então, eu olho com muito ceticismo essa questão de infraestrutura. Por que eu estou colocando isso para você? Porque isso vai balizar a minha resposta de que o produtor ele tem que investir em armazenamento. Ele não pode ficar à mercê da estrutura que é fornecida ou não fornecida pelo governo, seja ele federal, estadual, municipal. Ele não pode ficar muitas vezes à mercê da prefeitura vir arrumar a estrada, os produtores mesmo que estão arrumando suas próprias estradas, onde que não tem asfalto, que é a maior realidade hoje, né? A área rural sem asfalto, isso aqui no Brasil é o contrário, né? Lugar que tem asfalto chegando é raro. E eu acho que hoje o produtor ele tem que olhar com muito carinho para a infraestrutura de armazenamento, balanças, armazéns, nem se ao invés de segurar toda a tua safra ali dentro da fazenda, mas ele ao menos ter um transbordo muito bom para ele conseguir agilizar até mesmo o frete. Eu vejo o caso no Mato Grosso, na época da soja, de um caminhão carregado ficar na porta de uma empresa 2, 3 dias numa fila. Então, tudo isso vai saindo do preço do produto do próprio produtor. Então, eu hoje olharia com muita atenção para a questão de armazenamento. Eu não tenho condições ainda de ter um armazenamento para toda a minha safra. Então, monta um projeto, faz um projeto de ao menos ter um transbordo para você conseguir depois tirar com mais calma a sua produção de dentro da fazenda. Não ficar dependendo de estrada, de clima, de empresa receber. Às vezes quebra uma peça dentro de uma trading, de uma cooperativa, 2, 3 dias caminhões pela fila. E esses caminhões estão carregados com soja úmida, a umidade sobe, e tudo isso vai tirando competitividade do produtor, né? Então eu olharia com muita atenção
para armazém. Armazém, o Brasil deixa a sua safra em cima de caminhão. Então, a gente vê fila nos portos. Apesar da estrutura portuária, a estrutura de trem, a estrutura do Arco Norte ter melhorado muito, mas o produtor tem que começar a pensar numa estrutura de armazém, nem que seja no primeiro momento, ter uma estrutura de transbordo para, pelo menos, equalizar o seu transporte da fazenda para as empresas. Legal. E eu queria que você comentasse conosco um pouquinho agora qual que é o desafio que você tem nesse trabalho que você desenvolve com a Apex Brasil. Ô Marcelo, só para o pessoal entender, né? Eu acabei me formando em Direito, finalizei o curso, né? Que meu pai falou, faça e saia do agronegócio. Mas como eu casei muito cedo e casei no meio daquela crise ali em 2004, 2005, 2006, eu voltei para o negócio para auxiliar a minha família, né? Meu pai foi para dentro de uma fazenda, meu avô foi para dentro de outra fazenda, primos foram para dentro de outras áreas, e eu fiquei ali, batendo escanteio, correndo para cabecear, para dar um auxílio de gestão jurídico para esse pessoal todo. Enfim, mas paralelo a isso, eu fui fazendo estágio, fiz estágio em cartório, em usina, fui criando know-how e network, pensando em melhor atender a minha família. Em 2012, eu fui convidado, na época, pela Fundação Araucária. A Fundação Araucária tinha um convênio com a Apex Brasil para coordenar o PIEX, que é o Programa de Qualificação para Exportação, que é um dos programas, mas é o programa principal da Apex Brasil. O que nós fazemos nesse programa? Eu coordeno 2 equipes, uma na região norte, Londrina, e uma região noroeste, Maringá, aonde a minha equipe vai até a indústria. Eu não atendo pessoa física, eu atendo só CNPJ. Então, vai até a indústria, cooperativa, para qualificar ele, para formar a cultura exportadora, para qualificá-lo, buscar mercados, achar mercado e muitas vezes achar até o comprador. Para esse empresário que nunca exportou começar a exportar, para o empresário que exporta, mas de forma não muito de forma perene, mas exporta de vez em quando, começar a ter uma rotina de exportação, e para aquela empresa exportadora aumentar suas exportações e aumentar os países. Muitas vezes, Marcelo, o empresário brasileiro, eu estou falando da área industrial, ou até mesmo cooperativas, produtores, a gente atende, até foi caso de sucesso, um produtor de café em Mandaguari, onde ele parou de vender café commodity, ele está torrando, embalando o seu café, e para agregar valor. Então, muitas vezes, o empresário ele pensa em vender, a gente está falando de Paraná, né? Então, o empresário, às vezes, ele pensa em vender para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste, e esquece que aqui do lado nós temos Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, que são mercados compradores e querem os produtos brasileiros. Então, o meu desafio lá na Apex é esse, lá no PIEX, que é o Programa de Qualificação para Exportação. É promover a cultura exportadora, qualificar e colocar a empresa brasileira para fora. Por quê? O que seria isso, né? A gente está trazendo dólar para o Brasil e está colocando o produto brasileiro no mundo, levando o melhor do Brasil para o mundo. Sim, bem resumidamente, esse é o nosso trabalho junto à Apex. Então, assim, eu sou produtor rural, continuo hoje trabalhando com a minha família, mas daí pelo meu escritório de consultoria, todo esse know-how, essa expertise que eu criei profissional, eu formalizei com o escritório, né? Chama Forrester Agrointeligência. Quem tiver curiosidade, depois é só entrar no site. E também coordeno esse programa de qualificação da Apex. Então, eu tenho hoje essas 3 atividades correlatas. Logicamente, o carro-chefe de tudo isso é o agronegócio, mas eu, com essas 3 atividades correlatas dentro do agro, e respondendo sua pergunta, o principal que nós temos o core, né, do PIEX é levar o melhor do Brasil para o mundo. Muito bacana essa iniciativa da Apex, né? E isso faz o fato da gente ter um país continental. Muitas vezes a gente olha muito para dentro do mercado brasileiro, né? E esquece isso que você acabou de falar,
de olhar para os vizinhos nossos aí, que são compradores potenciais, e mesmo além mar, né? Lá na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na Oceania, tem muitas oportunidades, e o brasileiro precisa, sim, criar essa cultura de exportação. E uma outra coisa que você falou também, na de geração de valor, né? Porque nós somos muito fortes na exportação de commodities, e commodity tem também, não há dúvida, a agregação de valor, mas o ideal é que a gente conseguisse exportar produtos já mais elaborados, mais acabados, para a gente poder gerar mais emprego aqui no nosso país, gerar mais rentabilidade na cadeia produtiva, e eu acho que esse trabalho que vocês desenvolvem, com certeza, deve mostrar tudo isso e tem aberto a cabeça dos empresários brasileiros para a exportação, não é isso? Isso mesmo, Marcelo. Muitas vezes o empresário ele acha que é difícil exportar, mas com o nosso trabalho ali nesse programa, e esse programa tem pelo Brasil inteiro, a Apex tem vários convênios. Hoje, salvo engano, em todos os estados do Brasil, a Apex tem convênios regionais para promover o PayEx, que ele é o programa inicial. Depois do PayEx, a empresa ele vai passar por uma trilha de exportação. Aí a Apex vai oferecer outros produtos e serviços para essa empresa. Para quem não conhece, a Apex Brasil é a agência brasileira de promoção de exportações e atração de investimentos. Enfim, o Brasil, acho que por ser o único país de língua portuguesa na América do Sul, ele não olha aqui para os vizinhos, né? Então a gente sempre... Primeiro, a empresa que nunca exporta, para onde vai exportar? Calma. Se não for um produto muito específico, vamos olhar aqui para o mercado da América do Sul. Nós temos o Paraguai, estamos aqui a 300 quilômetros do Paraguai. Então, vamos vender em dólar, vender à vista. O empresário, antes de ontem, eu participei ali de um atendimento de uma empresa, fabrica caçambas agrícolas aqui em Sarandi, Marialva, Sarandi, ali próximo a Maringá. E o empresário falou, olha, estou muito animado com a exportação, comecei minhas primeiras exportações para a Colômbia, sentei com o meu contador e é o seguinte, eu quero levar minhas exportações para 30% do meu faturamento. Porque, para quem não sabe, nas exportações, os impostos são zerados, né? Temos outros custos, né? Frete, transporte, enfim, embutidos ali, mas os impostos são zerados. O que o empresário me falou que me chamou a atenção? Ele falou, olha, eu quero levar minha exportação para 30% do meu faturamento, porque os créditos que vai gerar na minha exportação, eu vou equalizar os impostos da mercadoria vendida aqui no mercado nacional, fazendo com que eu ganhe mais margem e eu tenha mais competitividade no mercado nacional. Então, assim, a empresa que passa a exportar esse produto acabado, eu não estou falando de commodity, ela, dentro do mercado nacional também, ela ganha muita competitividade. Ela tem mais margem, o produto para mandar para o mercado internacional tem que ser um produto tipo exportação, ela passa a ser uma empresa tipo exportação aqui no mercado, ela começa a ser melhor vista por todo o mercado, seja banco, seja vizinhos, concorrentes. Então, a empresa só ganha. E realmente o Brasil, o empresário brasileiro, ele tem que olhar não só aqui para dentro, que nós temos um mercado interno muito forte, mas também olhar para a exportação. Coloca 20%, 15%, 30% do seu faturamento focado na exportação, mesmo, Marcelo, o dólar estando baixo ou estando alto, né? Porque exportar com dólar R$5 é muito bom, mas o empresário tem que entender que quando o dólar cai a 2, 3, ele tem que continuar exportando para manter aquele mercado aberto. Então, assim, não é só nesse momento de oportunidade, ele tem que colocar a exportação como uma estratégia da sua empresa. Com certeza. O Nivaldo, o papo bom, o tempo voa, né? Já estamos aqui caminhando para o final do programa e eu gosto sempre de, no final, conhecer um pouco mais do lado humano, do lado pessoal do entrevistado. Então, eu queria saber de você o seguinte,
quando você não está cuidando das suas atividades empresariais, seja na PEC, seja na consultoria, ou seja na atividade agrícola, o que você gosta de fazer para se distrair? O que te diverte? Você tem algum esporte, algum hobby? O que te distrai? Marcelo, primeiro sou palmeirense, né? Então, estamos aí. O Palmeiras é um grande modelo de gestão, viu? Acho que o pessoal que gosta de gestão é bom observar o que está acontecendo no Palmeiras de 2014 para cá, 2012, na verdade, para cá. É um grande modelo de gestão. Mas, além de palmeirense, muito palmeirense, estou fazendo atividade física, até por uma questão de necessidade, né? Então, comecei ali com pilates, fazendo uma musculação, mas nada para virar fisiculturista, é só mesmo por uma questão de saúde. Marcelo, eu gosto muito de viajar e comer bem. Minha esposa fala que por eu ser taurino, né, faço aniversário em maio, dia 12, eu só penso em comer. Então, o que me relaxa? É sair, conhecer um bom restaurante, conhecer uma comida diferente, viajar. Isso é algo que me satisfaz muito, sabe? Além de ver o meu Palmeiras. Mas eu caso todas as minhas atividades com a cozinha. Então, eu adoro marcar reunião em café, almoçar com o cliente, ou marcar um churrasco com os produtores rurais. Então, assim, essa área da culinária, eu não cozinho nada, tá? Mas apreciar, eu aprecio bastante. Então, é algo que eu gosto muito de fazer. Ô, Nivaldo, então nós temos aí muita coisa em comum, viu? Eu também sou um palmeirense daqueles que acompanham os jogos, as notícias, os detalhes do time. Eu também gosto muito de apreciar uma boa comida e minha mulher sempre fala que eu tenho que fazer muito exercício mesmo para me poder manter o peso, porque eu como bastante e tenho prazer na comida, né? Então, por isso que eu tenho o hábito de correr 10 quilômetros todos os dias, sem falta, para me poder conseguir manter o peso e para ter o prazer de poder comer bem, tomar um bom vinho e fazer as coisas boas da vida. E viajar também, Sim. Não há dúvida, é uma oportunidade ímpar, né, para a gente aprender, a gente conhecer outras regiões do Brasil, outros países, conhecer outras culturas, e a gente cresce muito com as viagens. Pessoas que gostam de viajar evoluem muito culturalmente e também empresarialmente, né? Porque se você, em cada viagem que faz, você observar cada detalhe, né, você aprende bastante e você consegue depurar as suas visões empresariais dos diferentes negócios. Ô Marcelo, sim. Quando eu falo viajar, não só a lazer. Eu acho que quem está no meio empresarial tem que aproveitar também as viagens a trabalho, né? Na semana passada, retrasada, eu recebi aqui a Câmara de Comércio do Brasil com os Estados Unidos na Flórida. São brasileiros, né? Uhum. E o que eu achei muito interessante, eles vieram, acho que segunda ou terceira vez aqui para a região de Maringá e Londrina, e eles tinham no celular pontos turísticos que eles teriam que visitar. A própria assessoria deles, além de mandar tudo que a assessoria envia, né? Passagem aérea, voucher do hotel, também, olha, não deixa de conhecer a Catedral em Maringá, não deixa de conhecer o Lago Igapó em Londrina. Então, assim, a gente tem que aproveitar a vida como um todo, né? Viagens a trabalho também podem ser gratificantes. E quando a gente fala, né, de apreciar um bom vinho, isso tudo, o PEX, que é o programa da Apex que eu coordeno, ele é muito gratificante por conta disso, né? A gente já atendeu cervejarias, já atendemos vinícolas, atendemos alambiques também. Então, e esses atendimentos eu faço questão de estar ali também, né? Para aprender um pouquinho mais da nossa cerveja, do nosso vinho, da nossa cachaça. Que eu vou te falar, Marcelo, andando, né, tanto como produtor rural, Mato Grosso, andando aí pelo Brasil, esse Brasil tem muita coisa que tem que ser apresentada para o mundo. E o Brasil faz muito bem. Muita coisa.
E principalmente quando a gente olha com o olho de turista, né? O Brasil tem coisas maravilhosas. Por exemplo, eu tive há um mês e pouco atrás no Japão, e eu fui na época da floração da cerejeira. Poxa, o mundo inteiro vai lá para o Japão para ver a floração da cerejeira. Nós temos aqui no Cerrado, Nivaldo, os ipês que florescem. Tem o ipê roxo, o ipê amarelo, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. E a gente não sabe explorar isso. Nós temos praias maravilhosas. Aí no sul temos um punhado de coisas fantásticas para serem mostradas, e o Brasil não sabe vender bem essas questões de turismo, né? Agora, isso é uma discussão para um outro programa, para uma outra jornada aqui. Ô, Nivaldo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas que nos assistiram e para aqueles que irão nos assistir. Marcelo, a mensagem é só de gratidão. Gratidão a você, ao Notícias Agrícolas. Prazer te conhecer mesmo. Você é uma referência para nós. Eu, como produtor rural, também como consultor, tenho em você, no seu trabalho, uma referência mesmo, tá? Não te olho assim como é meu concorrente de forma alguma. Eu quero aprender com você, com o seu trabalho, com o seu escritório. Acho que olhando assim de longe, eu falo, um dia eu quero passar próximo daquilo ali, porque lá no escritório, como eu te falei, toda essa expertise, esse know-how que eu adquiri, eu coloco isso à disposição também de outros produtores, outros empresários, né? Claro. E, então, obrigado, tá? A satisfação tá aqui. Queria deixar uma mensagem também, um abraço para minha esposa, pro meu filhinho. Eu te falei, eu casei muito novo, nem deu tempo de entrar nessa história, mas só um adendo aqui. Eu tenho um filhinho especial. Então, como você gosta, nesse final de programa, falar da parte pessoal, também aprendi muito com ele. Então, além da faculdade, do trabalho, da agricultura, dos perrengues, né, pela vida, ele me ensina muito. Então, também deixar aqui um abraço para minha esposa, um aperto e um beijinho no meu filhinho, que nos ensina muito, né, essas crianças especiais. Com certeza. E um grande abraço para Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui na casa. De vez em quando eles me chamam para dar uma entrevista. E deixar o pessoal aí, minhas redes sociais, nosso site. E um abraço para todo esse Brasil agro, Marcelo, que realmente o brasileiro, eu conheço a agricultura, conheço um pouco da indústria aqui da região, e realmente esse povo brasileiro é um povo muito bom, muito resiliente. E nós temos sim que mostrar o que nós temos de bom aqui nesse país, e temos que ter orgulho da nossa bandeira, do nosso país, e deixar aquele complexo de vira-lata para longe. Temos que realmente sermos os melhores, somos o melhor no agronegócio do mundo, porque para ser produtor e ser empresário aqui no Brasil não é fácil. Então, o produtor empresário no Brasil, ele é produtor empresário em qualquer lugar do mundo. E eu duvido um americano vir plantar soja aqui e colher o que a gente colhe e enfrentar as barreiras que a gente enfrenta. Então, um abraço para todo esse Brasil agro também. Eu tenho muita paixão por tudo isso. E um abraço para todo mundo que vai nos acompanhar de manhã, de tarde, de noite e nas madrugadas do agronegócio pelo país. Um grande abraço. Obrigado, Nivaldo. Obrigado aos nossos espectadores. Quem gostou do programa, bote um gostei aí, compartilhe com seus amigos, com a sua família, para que o nosso programa seja cada vez mais conhecido, assistido e possa cumprir o seu objetivo maior, que é levar informação, conhecimento, para a gente aperfeiçoar a gestão do agro brasileiro e aumentarmos ainda mais o nosso nível de eficiência. Um abraço a todos, um excelente final de semana, e a gente se vê novamente na próxima quinta-feira, às 17h30, com mais um programa Líderes do Agro. Um abraço.